Vamos dar aí boa noite para o pessoal também da internet. O tema hoje é ação e reação. É um tema que a gente tem dificuldade de tratar, porque nós ainda temos muito da ação imediata, de querer devolver na mesma moeda que recebemos. Mas antes da gente refletir sobre esse assunto, vamos fazer uma breve elevação para assim nos unirmos em espírito e aproveitar melhor as reflexões que a gente vai fazer. A música, né? Obrigado por lembrar. Então, fechando os nossos olhos, para facilitar nossa concentração, vamos agradecendo aos bons espíritos, aos espíritos amigos, em especial aos nossos mentores, pelo apoio que nos dão na caminhada evolutiva que fazemos nesse plano material. Vamos agradecendo também aos espíritos que, estando desencarnados, se unem em grupos, em fraternidades, para ajudar a outros espíritos que precisem de algum tipo de ajuda. É em homenagem a esses espíritos que nós oramos. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. E agora, vamos nos sintonizando com as esferas crísticas para poder agradecer a espíritos como o de Maria, Mãe de Jesus, como o do próprio Jesus. A Maria vamos agradecendo pelas bênçãos de amor e paz que envia para toda a humanidade. Para Jesus, vamos agradecendo pelos seus ensinamentos, pelos exemplos que nos deixou quando aqui esteve encarnado. Vamos agora nos sintonizando com o nosso Pai Criador, Ele que se manifesta em todo tempo e lugar, e que, portanto, está aqui manifesto em tudo que nos cerca, incluindo a nós mesmos. Vamos agradecendo por tudo que temos, por tudo que somos, e pela consciência que temos, que precisamos sempre nos melhorar em espírito. Para materializar este nosso agradecimento, vamos oferecendo ao nosso Pai a prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Que o pão nosso de cada dia nos dai hoje, que perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Bem, como sempre, eu gosto de embasar as reflexões em cima de um texto do Evangelho. Hoje eu quero ler um trecho de Mateus que tem tudo a ver com o tema, né? Ação e reação. Vou ler um trecho então, que começa no capítulo 5, verso 38 e vai até o 42. Bem, Jesus diz assim então: aprendestes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistai ao mal que vos queiram fazer, que se alguém vos bater na face direita, lhe apresente também a outra. E que se alguém quiser pleitear com vós para vos tomar a túnica, também lhes entregue o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminhe 2000. Dai àquele que vos pedir, e não repila aquele que vos queira tomar emprestado. Essa é a leitura. E Jesus faz colocações bastante difíceis, né, da gente no primeiro momento aceitar.
nós temos que ter sempre consciência é que nós colhemos o que plantamos. E o conceito de ação e reação, a gente tem que pegar ele de uma maneira mais ampla, que é o conceito de causa e efeito. Ação e reação, na verdade, é uma casualidade da lei maior, que é causa e efeito. Ou seja, cada um de nós tem a vida que merece ter na medida dos seus méritos e deméritos. A gente não pode, não deve colocar a culpa em circunstância nem em pessoas. Nós escolhemos, nós erramos e nós acertamos. A priori, até onde encarnar, em que família nós escolhemos. Nós escolhemos o que estudar, o que trabalhar, com quem dividir a nossa vida para aqueles que têm um companheiro, ou ficar sozinho, mas tudo são escolhas. Às vezes nós acertamos, às vezes nós erramos, porque nós não somos perfeitos, normal. Mas a gente colhe o que planta. Então, se algo em nossa vida não está ok, é por nosso mérito ou demérito. E nós precisamos, fazer essa contrição e começar a plantar melhor, para no futuro a gente poder colher melhor. Porque se nada fizermos, daqui a 6 meses, 1 ano, pode ser que esteja ainda pior. Então a gente precisa identificar qual é a causa do efeito ruim que está acontecendo conosco no momento, se nós estivermos em alguma dificuldade, em algum setor de nossas vidas. Jesus, ele coloca nesse trecho em Mateus, porque a gente deve oferecer a outra face, se nos baterem na face direita, e ele faz isso de propósito. A face direita. Por que a face direita? Porque normalmente a maioria de nós somos destros. Na hora que vamos bater em alguém, a gente bate em qual face? A esquerda da pessoa. Jesus está colocando a face esquerda porque a face esquerda era a face impura para os judeus. Tudo que era esquerdo, canhoto, era do mal. Então o judeu batia na face direita com as costas da mão. E o que Jesus nos pede, é que oferecemos a outra face. Quer dizer, se alguém nos bater com a face, na face direita, usando as costas da mão, a gente deve oferecer a outra face, a face esquerda. Justamente a face que era colocada como uma face ruim, porque era da esquerda. Para quê? Primeiro, para colocar para o outro que nós não estamos desequilibrados com o golpe, com o ataque que levamos. E segundo, para fazer o outro pensar: poxa, eu bati numa face, ele está me dando a outra, justamente a ruim. No mínimo, o outro vai parar para pensar. Mas isso quer dizer que Jesus, então, ele era contra a violência, contra a qualquer tipo de agressão? Não é isso que Jesus quis dizer. Jesus pregava a Satyagraha. A Satyagraha era um lema que Mahatma Gandhi utilizava para pregar a não violência. Ele libertou um país, a Índia, sem fazer nenhum tipo de violência contra a Inglaterra. Mas isso não significa que Jesus nos pede que sejamos submissos, que sejamos passivos. Jesus nos pede para que sejamos pacíficos e não passivos. O que é ser pacífico? É manter a paz de espírito, é não perder o equilíbrio.
Se alguém nos ofende em palavras dizendo que somos desonestos, o que fazer? De acordo com a colocação de Jesus. É aceitar a ofensa? Sim, eu sou desonesto. Depende. Se foi no particular, o certo é deixar, como dizem, entrar por um ouvido e sair por outro. Se, de fato, não somos desonestos, devemos ser inabaláveis e não perder a nossa paz de espírito com isso. Agora, se for em público, nós temos o dever de fazer valer a verdade, de impor a verdade. Satyagraha é justamente isso, satya, verdade, né? Graha, com veemência, com firmeza. Ou seja, nós devemos viver em verdade, com verdade. Então, se alguém nos ofende em atos ou palavras, nós devemos sim nos defender. Não devemos ser passivos. Quando Jesus pede para que oferecemos a face esquerda, nós estamos revidando. Nós estamos falando para o outro, não doeu. Duvido você bater na face esquerda, a face do mal, a face negativa, a face ruim. Bata, se você tiver coragem. Para o judeu, fazer isso é uma coisa complicadíssima. Até na Idade Média ainda era, o pessoal usava luva para não ter que encostar na face esquerda do oponente. Então, se alguém nos ofende de novo em atos ou palavras, nós devemos sim nos defender. De forma pacífica, de forma amorosa, praticando o satyagraha. Como assim? Nos defender com tudo que temos, mas sem raiva, sem ódio, sem elevação de voz, sem perder a paz de equilíbrio, sem perder a paz de espírito. Eu sei que é difícil, mas é esse convite que Jesus nos faz. Não é ser passivos, submissos, é ser pacíficos, mas impor a verdade, que ela prevaleça. Existe um ditado que diz que nós devemos ser mansos como as pombas e espertos, seguros como as cascavéis, como as cobras. Ou seja, nós devemos, na medida dos nossos limites, sermos pacientes. Ou seja, tendo compreensão com o modo de ver o mundo, de viver a vida do outro. Compreensão, não é aceitação. Nós devemos ser tolerantes, tolerar o jeito do outro. A paciência tem muito a ver com o tempo do outro ver as coisas. A tolerância é mais com o jeito do outro. E nós tendemos a ser impacientes e intolerantes, querendo tudo do nosso jeito e no nosso tempo. Jesus nos fala, ele dá-nos a entender que nós não devemos condenar ninguém. Até porque nós somos seres relativos, nós não temos todas as informações necessárias para dar um veredicto absoluto, final para o outro. É colocado na nossa doutrina, é muito comum isso, que nós não devemos julgar ninguém. Mas, de fato, nós julgamos o tempo todo. Nós julgamos quando escolhemos uma roupa que vestir.
Por exemplo, hoje eu fiz um mau julgamento, saí pela manhã, né, eu não estava com calor, e agora, quando eu vim para cá, estava com frio, porque estava um vento gelado. Eu fiz uma escolha, um julgamento ruim, achei que me ia esfriar e esfriou. Nós julgamos o tempo todo o que comer, julgamos o que o outro fez, deixou de fazer, falou, deixou de falar. Normal. Nós não devemos condenar. Porque nos falta informação, nos falta sapiência para isso. E por isso devemos perdoar o outro. Ou seja, não deixar que o outro nos envenene. Porque o perdão é para nós, né? Eu dissolver em mim o sentimento que eu, no meu julgamento, acho que o outro me causou. Eu escutei alguém do trabalho falando uma série de coisas e eu achei que era indireta para mim. Ou quem estava falando de mim. Aí no meu julgamento, eu gerei um sentimento, uma mágoa, uma raiva. Perdoar é não sentir isso. Independente do que o outro fala ou deixa de falar, faz ou deixa de fazer, eu me abstenho de sentir algo negativo, de envenenar os meus corpos, de macular o meu espírito. Eu, agindo dessa forma, me torno inabalável. Jesus nos diz isso na terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, aqueles que têm paz de espírito, aqueles que são equilibrados. Por quê? Esses herdarão a terra, esses viverão bem na matéria, viverão bem no plano material. Por quê? Estão em equilíbrio o tempo todo. E estando em equilíbrio o tempo todo, tendo a paz de espírito o tempo todo, ele consegue praticar a quarta bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque essa fome e sede será saciada. Mas para fazer isso eu preciso ter equilíbrio, paz de espírito. Como eu posso fazer bons julgamentos, boas escolhas, se eu estou em desequilíbrio? Como o médico pode ajudar um paciente se ele está doente? Existe uma receita de bolo? Não, tem alguns conselhos que a gente pode seguir. Um deles, do próprio Chico, que ele chama, né, a água da paz. Quando nós estivermos numa situação estressante, estivermos sob um ataque verbal, estivermos numa situação complicada, beber água e ficar com ela na boca. Água da paz. Porque com a boca cheia de água, eu não vou me exaltar com ninguém, não vou falar o que não devo. Com a garrafa ou com um copo de água na mão, né, eu vou deixar de fazer algo impensado. A água da paz é o conselho. Sempre que for participar de uma reunião ou de um momento difícil com o chefe, com o colega, com o companheiro, procurar ter um copo de água, uma garrafa de água do lado, para poder fazer uso dessa água da paz. O segundo conselho tem a ver com a primeira, que é a voz do silêncio. Como assim o silêncio tem voz? É ficar em silêncio. Porque a água da paz evita que nós percamos o controle. Porque ninguém nos tira do controle, ninguém nos tira do sério. Somos nós que nos descontrolamos. Ninguém tem o poder de nos desequilibrar. Somos nós que nos irritamos, não o outro que nos irrita. O outro pode tentar nos irritar. Quando a gente não tem a consciência adequada, a gente se irrita com o que o outro fala, com o que o outro fez.
Mas se eu tenho a consciência adequada, sou inabalável. Você não vai me irritar. Você não vai me tirar do sério. A água, a paz ajuda. E a voz do silêncio evita também que nós não poluímos, que nós não envenenemos o nosso espírito. Entrando em desavenças por causa de honra, por causa de ofensas. Porque a dignidade, a honra são nossas. Não é de ninguém. O outro não consegue macular a minha honra, a minha dignidade com palavras ou com ações, a não ser que eu permita. A honra é minha, não é do outro. A dignidade é minha, não é do outro. Então, praticar a voz do silêncio é um segundo bom conselho. O terceiro bom conselho, nós praticarmos o ouvido de mercador e o olhos do cego. O que significa isso? Quando nós estivermos no meio de uma discussão acalorada, nós nos fingirmos de cego e mudo. E surdo, cego e surdo. Não entrar em discussões sem fins. Porque o que acontece? Por causa do nosso orgulho exagerado ou da nossa vaidade exagerada, o orgulho nos faz exagerado, nos faz sentir melhor do que os outros. Aí a gente quer impor a nossa verdade, a nossa visão. A vaidade exagerada, a gente quer ser notado, quer que deem destaque, que deem atenção para a nossa opinião, para o nosso... Mas se eu tenho orgulho e a vaidade em equilíbrio, nós devemos ter orgulho e vaidade, isso tem a ver com o amor próprio. Mas se eu tenho esse equilíbrio, eu não preciso me impor. O bom líder é aquele que se impõe, que é respeitado, não é porque ele grita, porque ele é mandão, porque as suas ações, o seu jeito de ser, faz com que ele seja respeitado, que a sua opinião seja respeitada. Então não precisa gritar, não precisa querer ser o dono da verdade. Deixa os outros discutir. Então, a primeira dica, a água da paz. A segunda, a voz do silêncio. A terceira, se fingir de cego e surdo. A quarta, acreditar na justiça divina. Confiar na providência divina. Na lei da causa e efeito. A gente não precisa se vingar de ninguém. A gente precisa se defender, como eu coloquei no início. Mas eu não preciso me vingar de ninguém, querer fazer justiça com as próprias mãos. Causa e efeito. Vamos acreditar nisso. Cada um colhe o que planta, na medida do que planta. Se não planta nada, não colhe nada também. E, para terminar, nós devemos lembrar, essa quinta dica, que o outro, o nosso próximo, é sempre um instrumento para nos melhorar. O companheiro, o filho, o pai, a mãe, o colega de trabalho, de escola, é um instrumento de refinamento do nosso espírito. É uma oportunidade de nós praticarmos o amor, o perdão, a paz, a impecabilidade, a inabalabilidade, a gente ficar, de certa forma, inatingível por aquilo que vem de fora. Como dizem, que a gente vai ter o corpo fechado.
Então, para concluir, né, nós temos que lembrar que tudo isso que eu coloquei se resume em amor, em praticar o amor, em materializar o amor. É bom lembrar desses conselhos, mas todos eles têm a ver com amor. Se nós lembrarmos que nós somos espíritos e estamos na nossa imortalidade do nosso espírito, passando um breve piscar de olhos na matéria, a gente aproveita ao máximo esse momento, vivendo de maneira intensa, da melhor maneira que pudermos, para nos melhorar. Então, piscar, nossa vida verdadeira não é essa. Isso aqui é um campo de provas. É uma oportunidade que estamos tendo de refinar o nosso espírito, provar que nós temos determinadas consciências, que nós adquirimos determinadas vivências, que nós somos, que nós temos o poder pessoal de resistir, né, ao nosso instinto. Então, que aproveitemos, né, esse privilégio de estarmos vivos, vivendo o presente. A palavra já diz, um presente que o Divino nos deu. O passado é referência. Né? A gente até pode ter nostalgia de bons momentos, lembrança de bons momentos, mas melancolia, depressão, não. Isso só prejudica. E o futuro, ficar angustiado, ansioso por aquilo que não aconteceu, também. Quando a gente vive o presente, aproveita o presente do momento atual, o futuro é construído automaticamente. É lógico que a gente tem que ter metas, temos que ter planos, mas sem pré-ocupar o tempo com aquilo que a gente nem sabe se vai acontecer ou não. Porque tudo depende dos nossos atos, das nossas ações. Lembrando que as nossas obras não é só o que nós falamos e o que nós fazemos. É também o que nós pensamos e o que nós sentimos. Ok? Vamos fazer então as nossas vibrações finais. Unidos que estamos em espírito, então, vamos agradecendo a mais essa oportunidade que tivemos de refletir sobre os ensinamentos que o nosso Mestre Jesus nos deixou. Que possamos estarmos sempre atentos ao que nós pensamos, ao que nós sentimos, ao que nós falamos e ao que nós fazemos, para que as nossas obras sejam manifestações do Pai, manifestações de amor, de paz, de alegria. Que isso nos torne inabaláveis, que isso nos permita viver esse plano material, validando os nossos aprendizados. E, mais uma vez, para deixar claro o nosso agradecimento por tudo que temos e somos, vamos mais uma vez ofertando ao nosso Pai a prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Que venha a nós o vosso reino e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Que o pão nosso de cada dia nos dai hoje e que perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar a todos aqueles que nos têm ofendido. E Pai, não nos deixe cair em tentações, livrando-nos sempre de todos os males que estão à nossa volta. Que assim seja, graças a Deus. Uma grande semana para todos, com muita paz, muito amor, muita saúde.